Bom dia, irmãos. Graça e paz. É uma alegria estarmos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Campina Grande. Meu nome é Humberto, sou presbítero da igreja e hoje nós estaremos estudando a Palavra de Deus, dando continuidade ao estudo do livro de J.C. Halley, que tem o título Santidade, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Estaremos estudando o capítulo 14 desse livro, que trata da advertência às igrejas, baseada no versículo 22 do capítulo 3 de Apocalipse. Então, vamos estar esses momentos aqui estudando a palavra de Deus e extraindo as lições preciosas da palavra do nosso Deus para as nossas vidas. E queria dizer para vocês que nós vamos estar dividindo esse tema em duas lições, né? Uma será a de hoje e no próximo domingo estaremos estudando a segunda lição. Antes de iniciarmos a leitura do texto, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, pelo ar que respiramos, pela noite de descanso que tivemos. Nós te agradecemos, Senhor, porque tuas misericórdias se renovaram esta manhã sobre as nossas vidas, e esta é a causa de não sermos consumidos. Ao mesmo tempo que rogamos ao Senhor a tua bênção, a tua graça sobre cada um de nós, teu Espírito possa estar iluminando o nosso entendimento para compreendermos as verdades da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a andar nos teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a praticar as verdades preciosas que encontramos na tua palavra. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós. Essa é a nossa oração. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Abra a palavra de Deus, abra a sua Bíblia no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 22. E diz assim a palavra de Deus: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o tema da lição de hoje é advertências às igrejas. Esse estudo é direcionado a princípio para os membros da Igreja Presbiteriana de Campina Grande, mas também é para você que frequenta uma igreja cristã ou que tem participado do culto de adoração pública de alguma igreja cristã. Agora, seja qual for o nome de sua igreja, peço que dê uma atenção especial ao verso das Escrituras que está diante de seus olhos. Recomendo que lembre-se de que as palavras deste verso referem-se a você mesmo. Por assim dizer, elas foram escritas para o seu e para o meu ensino, bem como para o ensino de todos quantos se denominam cristãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala à igreja. Diz à igreja. Este verso é repetido por 7 vezes consecutivas no 2º e no 3º capítulo do livro de Apocalipse. Pelas mãos do apóstolo João, o Senhor Jesus enviou 7 cartas diferentes a 7 igrejas da Ásia. Deus é perfeito em todas as suas obras. É isso que aprendemos na palavra de Deus. Ele não faz nada por acaso. Deus determinou que nenhuma porção das Escrituras fosse escrita por acaso. Houve um desígnio em cada verso da Bíblia. Houve um desígnio para que o verso que está diante de nossos olhos fosse repetido 7 vezes. Essa repetição tinha uma intenção, e espera-se que observemos isso.
Cremos que o Senhor Jesus tem a intenção de fazer com que os crentes prestem atenção especial ao conteúdo dessas 7 cartas. Quero trabalhar com vocês apontando pelo menos 3 princípios norteadores que encontraremos nestas 7 cartas. São verdades para o tempo que estamos vivendo e verdade para os últimos dias. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus, em todas as 7 cartas, não fala de nada mais senão de questões de doutrina, de prática, de admoestações e promessas. Peço que vocês deem uma olhada nessas 7 cartas em casa, lendo e meditando silenciosamente, ouvindo o que o Senhor está lhes falando. Você observará que o Senhor Jesus encontra falhas em relação às falsas doutrinas e práticas ímpias e práticas incoerentes, e as repreende categoricamente. Você verá também que ele elogia a fé, a paciência, as obras, o labor, a perseverança, e confere grande aprovação a essas graças. Você encontrará ordenando que os crentes se arrependam dos seus pecados, que se corrijam, que retornem ao primeiro amor, que renovem sua dedicação a Ele e coisas semelhantes a estas. Quando nós vemos aqui esse tema do arrependimento, nós podemos lembrar, voltarmos ao Antigo Testamento e vermos como os profetas usavam e ministravam esse ensino com relação ao arrependimento. Por exemplo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, os versos de 16 a 20, nós encontramos um momento como esse. O profeta Isaías vinha falando para o povo, a mensagem que Deus tinha o instruído e colocado em seu coração, que o povo estava longe de Deus, o povo estava em pecado, o povo tem se esquecido de Deus. E por conta disso, Isaías iniciou trazendo para eles a profecia do cativeiro. Deus iria punir o povo por conta dos seus pecados. Mas ao mesmo tempo, Deus, com sua infinita graça e misericórdia, também usa o profeta Isaías para ministrar ao povo arrependimento, para que o povo se arrependa dos seus pecados, voltem para o Senhor, e Deus faz promessas a esse povo. Diz assim lá no capítulo 1, versículo 16, depois que Isaías tinha dito para o povo que Deus não queria nem que, versículo 12, que eles viessem para comparecer perante Deus. E Deus dizia assim: quem vos requereu só pisades os meus atos? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Deus estava rejeitando o culto que o povo de Israel vinha prestar ao Senhor por conta dos seus pecados, por conta de terem abandonado o ensino, ter abandonado a palavra do Senhor, ter abandonado os estatutos do Senhor. Mas mesmo assim, Deus manda Isaías dizer para o povo: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei aos opressores,
defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aqui, Isaías já estava profetizando, né, o juízo de Deus para o povo de Israel, 700 anos disso acontecer, né, do cativeiro babilônico. E o Senhor propôs que eles se arrependessem e que Deus iria perdoar os seus pecados, ainda que fossem vermelho como a escarlate, se tornariam branco como a neve. É isso que o Senhor ensina. E nós encontramos aqui, nas 7 cartas de Apocalipse, o Senhor trazendo o mesmo tema. O mesmo tema que João Batista, quando iniciou a sua peregrinação e as suas pregações, como também o Senhor Jesus no início do seu ministério, eles anunciavam: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Era assim que esta é a mensagem do Evangelho, de arrependimento. E João Batista e o Senhor Jesus, no início do ministério, proclamavam estas palavras de arrependimento. Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Mas quero que observe que você não encontrará o Senhor em nenhuma dessas cartas discorrendo sobre as formas de governo da igreja ou cerimoniais. Ele não diz uma palavra sobre liturgias, sacramentos e ordenanças. Você pode perguntar: por que você está discorrendo sobre isto? Porque, além de vermos aquilo que o Senhor está escrevendo para as 7 igrejas, dizendo que conhece cada um dos seus problemas e dos seus pecados e proclamando arrependimento, nós podemos também ver, porque muitos cristãos professos nos dias de hoje querem que acreditemos que estas coisas são primordiais, essenciais e de suma importância. Mas uma coisa eu digo: estas coisas são nadas comparada à fé, ao arrependimento e à santidade, baseado no teor das palavras do nosso Senhor às 7 igrejas. Nós valorizamos estas coisas em seu devido lugar, quais sejam as liturgias, os sacramentos, as ordenanças, as formas de governo, os cerimoniais, mas nós valorizamos isso na devida proporção e na maneira ensinada nas Escrituras. Nós, de fato, valorizamos estas coisas e somos gratos por elas. Entretanto, cremos que o arrependimento para com Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo e a conversão santa são assuntos de maior importância para as almas dos homens. Sem isto, o homem não pode ser salvo. Insistimos para que você se lembre que cristão não é aquele que o é externamente, mas é aquele que nasceu de novo. Tem a fé que atua pelo amor, que é uma nova criação realizada pelo Espírito Santo de Deus no coração. Afirmamos isso porque parece ser o que Cristo tinha em mente. Que a importância era o arrependimento, a importância era o novo nascimento, a importância era viver na prática aquilo que Deus ensina na sua palavra, praticar. O Senhor Jesus certa vez disse que lá em João, se não me engano, no capítulo 13, ele disse: se nós o amamos,
nós praticamos os seus mandamentos. O Senhor vê coerência na nossa fé, naquilo que nós professamos crer, quando nós praticamos ou colocamos em prática as suas ordenanças, os seus mandamentos, quando nós vivemos os seus mandamentos. Isto nos leva a pensar na realidade da igreja visível e da igreja invisível. Irmãos, nós sabemos que existem hoje podemos dizer assim, duas igrejas. A igreja visível, que é a igreja que nós frequentamos hoje, que nós estamos ali nos reunindo para cultuar a Deus, para aprender a palavra, para glorificar a Deus, para prestar um culto solene, para ensinarmos a palavra, aprendermos mais de Deus no estudo da palavra. Mas a palavra de Deus nos ensina que nem todos que fazem parte da igreja visível pertencem à igreja invisível. A igreja invisível é aquela que foi comprada pelo sangue precioso de Jesus na cruz. A igreja invisível é composta daqueles que nasceram de novo, de todos os povos, línguas e nações, espalhada por toda a terra. Esta é a igreja invisível, a quem Deus chamou, a quem Deus escolheu para viver com Ele toda a eternidade. E nem todos que fazem parte da igreja visível fazem parte da igreja invisível. É assim que nós aprendemos na palavra. Eu queria que a gente abrisse a palavra de Deus em Mateus 7, 21 a 23, quando o Senhor Jesus está falando sobre o juízo final. Ele vem nos trazer, ou ele nos traz a narrativa de Mateus, no capítulo 7. É uma declaração do Senhor Jesus muito dura, mas é a realidade. Ele nos apresenta o quadro da igreja hoje. Ele diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, versículo 21 do capítulo 7, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muitos me dirão naquele dia. Essa expressão, meus irmãos, ele deixa claramente que muitos que estão na igreja visível não fazem parte da igreja invisível. Por quê? Porque tem seguido o ensino errado, tem frequentado igrejas que não têm pregado o evangelho verdadeiro, as verdades reveladas nas Escrituras. Tem frequentado igrejas que têm valorizado o entretenimento, em detrimento da pregação fiel da palavra de Deus. Por isso que ser um membro visível de uma organização eclesiástica não salvará a sua alma. Por mais idônea que esta organização seja, você está preocupado com o exterior e apresentar para as outras pessoas, ou para quem está na igreja, uma falsa piedade, ou uma religiosidade. O fato de você ser um membro desta igreja, não poderá levar um só pecado, não poderá lavar um só pecado seu e dar-lhe confiança no dia do juízo. É preciso que haja uma fé pessoal no Senhor Jesus Cristo, uma interação pessoal entre você e Deus, uma comunhão pessoal íntima entre o seu coração e o Espírito Santo.
Você tem essa fé pessoal? Você tem experimentado essa comunhão com Deus, com o Espírito Santo de Deus? Você sente a atuação do Espírito Santo em sua alma? Essa é a grande questão. Se você não tem essas coisas, você estará perdido. Não basta somente fazer parte de uma igreja visível ou ser um religioso. Porque é necessário para entrarmos no reino dos céus, diz o Senhor Jesus lá em João, no capítulo 3, ao fariseu, líder dos fariseus Nicodemos, que é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Por isso que é importante extrairmos da lição de hoje essa verdade. Por isso que o Senhor Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. É preciso ter comunhão com Deus verdadeira, não de forma exterior. Porque no próximo domingo nós vamos estar concluindo essa lição. Nós vamos ver lá um tema que nós encontramos 7 vezes no capítulo 22, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, quando o Senhor diz para as igrejas: conheço as tuas obras. O Senhor sabe quem faz parte do seu rebanho, porque o seu rebanho conhece o seu pastor. E Jesus deu a sua vida pelo seu rebanho. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar, porque foi Ele quem nos escolheu, como Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 1, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele decidiu nos resgatar antes que nós existíssemos. Por isso que, olhando para o que nós estudamos hoje pela manhã, eu queria encerrar enfatizando para aplicação na nossa vida algumas lições que nós aprendemos aqui. Primeiro, que aprendemos que o Senhor Jesus conhece as nossas virtudes, conhece o nosso pecado e quer que nos arrependamos e voltemos ao primeiro amor. Aprendemos também que o Senhor repreende a quem Ele ama. O Senhor não fez vista grossa diante do pecado das 7 igrejas. Na verdade, Ele fala do pecado de 5 igrejas. Tem 2 igrejas entre essas 7 que Ele elogia o seu procedimento, a sua vida espiritual, a sua maneira de ser. Segundo, em resposta à graça de Deus sobre as nossas vidas, devemos buscar as práticas devocionais, leitura da palavra e oração, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na próxima semana continuaremos com as admoestações à igreja, concluindo esta lição. Leiam os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, meditem, para que possamos ouvir a voz do Senhor falando conosco. Assim como Deus decidiu que João escrevesse as cartas diferentes para cada uma das igrejas, as 7 igrejas da Ásia, hoje essas cartas são direcionadas a cada um de nós. Pois o Senhor Jesus ama a sua igreja e quer que a sua igreja volte-se para Ele. Quer que sua igreja seja um instrumento nas suas mãos para testemunhar da graça e do amor do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor, pois, nos abençoe, tome as nossas vidas nas suas mãos, o Espírito Santo tenha testificado nos nossos corações o amor de Deus e a nossa comunhão com Ele, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus o abençoe, irmão. Deus continue
falando ao nosso coração através da sua palavra, do estudo da sua palavra. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te louvar, porque o Senhor prova o seu grande amor para conosco, quando o Senhor decidiu deixar as Escrituras para a tua igreja. É através da tua palavra, Senhor, que nós conhecemos mais o Senhor e conhecemos mais a nós mesmos. Quanto somos pecadores, quanto somos fracos e que necessitamos da tua graça, do teu amor, das tuas misericórdias. Ó Deus, obrigado pela lição de hoje. Senhor, ajuda-nos a reconhecer o nosso pecado e a nos arrependermos do nosso pecado, a confessarmos o nosso pecado, Senhor, e voltarmos ao primeiro amor, para a glória do teu santo nome. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um dos irmãos que estão vendo este estudo agora e que irão ver também depois, né, em outro momento, que seja um momento de iluminação do teu Espírito Santo, seja um momento de transformação das nossas vidas. Queremos ter as nossas vidas transformadas pela pregação da tua palavra. Em nome de Jesus, que nós te oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém.